De tempero de comida a antidepressivo natural, o alecrim é uma planta muito utilizada por suas propriedades medicinais. E nesse vídeo você vai descobrir como essa planta incrível pode transformar a sua vida, te ajudando, sendo como um guia na sua jornada para uma vida com mais vida, uma vida mais natural. Eu sou Beatriz Veríssimo, da Nossa Vida Viva, e estou aqui com o papel de te apresentar a potencialidade dessa planta incrível. Você já deve ter experimentado o alecrim, afinal ele é bem presente na culinária brasileira, e na nossa, pelo menos, ele está bastante presente. Nós amamos, usamos ele para temperar várias comidas, mas se você nunca experimentou, o alecrim fresco, ele é assim, e ele tem as folhinhas, essas folhinhas têm um sabor muito forte e refrescante. Então ele é ótimo para temperar saladas. Nós também adoramos utilizar o alecrim para temperar grão de bico, seja um grão de bico de forno, assado com vegetais, ou em pasta, na forma de hummus. Nós colocamos umas folhinhas de alecrim e finalizamos com limão e fica uma delícia. O alecrim, ele tem uma sinergia com os ácidos cítricos, então combinar ele com limão, laranja é sucesso. Outra combinação maravilhosa que nós adoramos fazer aqui é colocar umas folhinhas de alecrim por cima do creme de ervilha. Nós adoramos, como podem ver, usar o alecrim para temperar nossas comidas. Podemos passar horas falando sobre pratos com ele, porque é uma combinação extremamente aromática, é uma experiência que vale a pena, e não só na área da culinária, como também em várias outras. Então, se você já experimentou e não gosta do sabor, continua assistindo esse vídeo, porque vamos te mostrar outras diversas possibilidades onde você pode usar todo o potencial dessa plantinha, beneficiar essa plantinha a seu favor. Para entender melhor qual o contexto de vivência do alecrim, a sua origem é do Mediterrâneo, ele é extrato alto, então gosta bastante de sol. Fica no formato de um arbustinho, é porque aqui é uma muda bem novinha, a gente plantou aqui. Na verdade a gente tem várias outras mudas, porque nós usamos bastante o alecrim, ele faz parte da nossa farmácia natural. E é uma planta que não pode faltar aqui em casa, porque ele pode ser usado de diversas formas, Então, como incenso, bastão de ervas, nós fazemos um incenso natural e usamos para elevar a energia do ambiente. Pode ser usado também como chá, xarope, tintura, infusão, óleo essencial e também diversos tipos de cosméticos, sendo as folhas e as flores as partes utilizadas para fazer o beneficiamento dessa planta. É uma planta utilizada há milhares de anos, então há muitas tradições em volta dela. Por exemplo, estudantes gregos, eles costumavam utilizar o alecrim na hora de provas porque acreditavam no poder dessa planta para reforçar a memória, reforçar o cérebro. E hoje já tem a ciência, já tem com pesquisas e estudos comprovado o que antes era usado como sabedoria popular. Em 2016, pesquisadores do Departamento de Psicologia fizeram um estudo onde colocaram 150 pessoas com mais de 65 anos numa sala, em salas, na verdade, perfumadas, uma com óleo essencial de alecrim, outra com óleo essencial de lavanda e uma placebo sem óleo essencial nenhum. Essas pessoas fizeram um teste de avaliação da memória prospectiva, que é a capacidade de se lembrar de algo em um determinado momento, como tomar uma medicação, por exemplo, e também fizeram um teste de avaliação de humor. O resultado foi que as pessoas que foram colocadas na sala com óleo essencial de alecrim tiveram uma memória prospectiva muito melhor, com pontuações de teste 15% maiores do que aquelas que foram colocadas na sala de controle. Em contraste, aquelas pessoas que foram colocadas na sala com óleo essencial de lavanda apresentaram mais calma, mais contentamento e uma diminuição nessa capacidade de se lembrar de fazer algo em determinado momento. Isso aconteceu porque a lavanda de fato tem esse efeito calmante, esse efeito sedativo, e ela diminui a velocidade de atenção, então consequentemente ela também diminui a capacidade de memória, de se lembrar de fazer algo num determinado momento. É muito interessante ver esses efeitos que diferentes ervas podem ter no nosso humor, na nossa memória, no nosso organismo, Então, ambos são benéficos, claro, mas cada um para uma situação específica. E por isso é muito importante ter o conhecimento do tipo de planta que você vai utilizar quando quer usar como medicina, Para você ter conhecimento desse potencial e usar ele a seu favor. Agora, e se eu te contar que, assim como o óleo essencial de alecrim pode estimular, ele também pode relaxar?
Pois é, tudo por causa do quimiotipo do alecrim, que nada mais são do que as alterações na composição química da planta. É que assim, essa plantinha cultivada aqui na minha casa, em pleno verão no Nordeste, com o clima daqui, a temperatura daqui, o solo daqui, muito provavelmente ela vai ter uma composição molecular diferente da sua plantinha, com o solo daí da sua casa, a temperatura do seu lugar. E são essas características, né, de temperatura, ambiente, clima, solo, forma de cultivo, tudo isso influencia a composição molecular do óleo essencial de alecrim. E a ciência, ela já descobriu mais de 7 quimiotipos, né, sendo 2 os principais, com a molécula cânfora e a molécula cineol em abundância. A molécula cânfora, ela é uma molécula muito importante para a medicina natural. Então, ela estimula a circulação sanguínea, ela ajuda na memória, ela é um estimulante natural. Então, é uma molécula muito forte, muito hipertensora. Inclusive, é por isso que dizem que o óleo essencial de alecrim não deve ser utilizado por pessoas hipertensas, porque ela tem essa capacidade de aumentar a pressão sanguínea, aumentar os batimentos cardíacos, ela é muito energética. Então, no óleo essencial de alecrim, onde a sua quimiotipia tiver ali mais de 20% da molécula cânfora, esse óleo ele vai ter uma intensa ação broncodilatadora, ele vai melhorar a concentração, a memória, ele também vai elevar a pressão arterial, então é um óleo que deve ser evitado por gestantes, por bebês, crianças, também para pessoas que têm hipertensão. Agora, se na quimiotipia desse óleo essencial tiver uma alta concentração, a molécula presente em maior quantidade for o cineol, e a molécula cânfora tiver uma quantidade reduzida, então esse óleo essencial ele pode ajudar no tratamento de hipertensão. Além de tonificar o trato respiratório, ser estimulante também para a memória, para a concentração, ele é neuroprotetor. Em algumas pessoas, a molécula cineol ela também pode trazer essa sensação de relaxamento, então ela ajuda a tratar a ansiedade. Inclusive, a molécula cineol ela já foi estudada pela sua capacidade de reduzir a pressão arterial, mas por ter um efeito refrescante, estimular a concentração, a memória, ela é vista como energética. Então, para você descobrir, né, qual óleo essencial, qual é a molécula em abundância no óleo essencial, é necessário olhar a cromatografia daquele óleo essencial. Essa análise é disponibilizada por empresas que vendem óleos essenciais confiáveis. Então, é só ir lá que você vai descobrir qual é a molécula em maior abundância. E as empresas, elas compartilham essas informações justamente para que a gente faça um uso mais assertivo, um uso mais cuidadoso, né? Já que o óleo essencial, ele tem um potencial gigantesco, né? Um jardim de alecrim. São muitos alecrins para produzir aquele frasquinho de óleo essencial, então a gente precisa utilizar com sabedoria. Oi! Gente, isso que acabamos de compartilhar aqui é um conteúdo ouro, é tesouro, porque entender essa quimiotipia do óleo essencial de alecrim vai te permitir usar o óleo, com muito mais eficiência, com muito mais assertividade. Então você vai conseguir produzir um cosmético ou utilizar o óleo em outras formas, como inalação, de forma muito mais assertiva. Agora, cuidado, porque o óleo essencial de alecrim ele pode ser tóxico. O alecrim, ele é uma planta maravilhosa, tem essa capacidade de estimular a mente, a concentração, por causa da sua composição molecular. E é justamente por causa dela também que, se você usar de forma exagerada, pode acabar tendo dor de cabeça, enxaqueca e até dificuldade para pegar no sono. Quando preparamos um cosmético com óleo essencial de alecrim, quando o cheiro dele for percebido pelo nosso olfato, ele vai conduzir uma mensagem eletromagnética ao cérebro, entrando também na corrente sanguínea, produzindo esses efeitos. E uma vez que ele produz esses efeitos, vai ficar na nossa corrente sanguínea por aproximadamente 90 minutos. Então, quando for produzir um cosmético com óleo essencial de alecrim, leve em consideração todo esse poder que essa planta tem sobre a nossa mente, para você poder utilizar ela com toda a sabedoria e respeito da melhor forma possível, porque não é porque é natural que não faz mal, tá? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, se atente a isso para você poder fazer o melhor uso possível e não acabar se intoxicando.
Continuando agora a apresentação do alecrim, essa planta maravilhosa tem ação antisséptica e também cicatrizante. Então as parteiras de antigamente, elas utilizavam o pó do alecrim, das folhas de alecrim, para passar no cordão umbilical dos recém-nascidos, justamente porque tinham conhecimento, da planta ser cicatrizante. Inclusive, as propriedades antioxidantes do alecrim, que são reconhecidas desde a antiguidade, estão sendo cada vez mais reconhecidas pela ciência. Foi feito um teste comparativo entre dois antioxidantes sintéticos muito utilizados na indústria alimentícia, o BHA e o BHT, ambos com potencial carcinogênico. Eles testaram esses dois antioxidantes sintéticos junto com alecrim na banha de porco. O resultado foi que o efeito antioxidativo dos diterpenos rosmaridifenol e rosmariquinona, componentes ativos do alecrim, foram superiores aos de origem sintética. O óleo resina de alecrim ele vem sendo muito utilizado na produção de cosméticos naturais, justamente por ser um antioxidante bem poderoso que prolonga a vida dos cosméticos. E de brinde não vem com câncer. Olha só que maravilha essa planta, não é? Já falamos muito dos benefícios do alecrim nesse vídeo e para você que chegou até aqui e está realmente dedicada a melhorar a sua vida, transformar ela de forma mais natural, nós temos uma dica maravilhosa e simples para você melhorar a sua capacidade de memória e atenção. Adivinha? Água de alecrim. Pois é, foi feito um estudo pela mesma Universidade da Inglaterra que a gente comentou lá no início, onde eles avaliaram as pessoas que beberam 250 ml de água de alecrim e testaram ali os seus níveis de concentração, memória para executar tarefas. Ao longo do estudo foi também analisado o fluxo sanguíneo cerebral e a quantidade de energia utilizada de forma eficiente, comparada com a mesma energia utilizada pelo grupo de controle que não recebeu essa água. De acordo com os resultados, o grupo que bebeu a água de alecrim teve uma melhora de 15% na capacidade de memória e de atenção, ao contrário daqueles que não beberam essa água. Além de que teve um aumento dos glóbulos vermelhos e do nível de oxigenação para o cérebro. Olha só! Por essa razão, eles concluíram que a água de alecrim funciona como uma recarga que turbina a energia para o cérebro, aumentando as suas capacidades cognitivas. Resultados consistentes com os encontrados anteriormente pela inalação do óleo essencial de alecrim, lembra? Então, por ter esse efeito estimulante, o alecrim ele é considerado uma planta dos estudantes. O alecrim, ele também age sobre o sistema nervoso, aliviando o cansaço físico, mental. Então é uma planta muito boa para ser utilizada em ambientes onde tem desânimo, a energia está baixa, as pessoas estão mais preguiçosas, mais desanimadas. Além disso, é muito bom para o cabelo. O óleo essencial de alecrim, ele estimula o crescimento dos fios, ele protege os fios e evita quedas. Logo, serve para você utilizar em sabonetes, shampoos, tônicos capilares, ele é maravilhoso para isso. É muito eficiente em caso de pele oleosa ou pele que está cheia de acne. Também dá para utilizar o alecrim em uma pomada cicatrizante ou respiratória, porque ele tem propriedades antissépticas maravilhosas. Agora me diz, se depois de tanta coisa boa, você não vai deixar o alecrim, essa plantinha maravilhosa, fazer parte da sua vida também.